Saúde! Bom dia, tudo bem com você? E aí, como é que tá a caminhada, a jornada? Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de valentes, valentia. Onde estão os valentes, as valentas de Deus? Aqueles que se posicionam na brecha, firmes, guerreiros e guerreiras do Senhor. Hoje nós vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 e alguns outros versículos aqui. Vamos lá. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Olha só, aqui 2 Samuel está tratando destes guerreiros combatentes, homens de Deus, e ele começa no versículo 8 de um homem que se opôs a 800 outros homens, outros guerreiros, e ele se pôs na brecha. Ele foi lá, eu vou, né? Ele se colocou, ele se posicionou, e assim também deve ser eu e você. O que significa 800 pessoas se opor a 800 guerreiros em uma batalha ferrenha? Né? Significa a nossa própria vida, querido. Dentro do nosso trabalho, com as pessoas que estão lá no nosso trabalho, chefes, dentro da nossa família, no nosso bairro, a gente se posiciona firme como homens e mulheres santos de Deus. Homens e mulheres santos de Deus, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, muito pelo contrário. Nós somos aqueles posicionados em Deus, que não escarnecemos, não damos risadinhas. Antes, nós somos instrumentos de bênção na vida das pessoas, com uma palavra de esperança, com uma exortação, com uma palavra amiga de fé, de coragem. Estes são aqueles que se opõem ao mundo que está em trevas, ao mundo escorregadio, que não tem a verdade de Deus. Então, aqui está este valente. E vamos lá no versículo 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Olha isso. Provocaram os filisteus. Vai louco, vai. Por quê? Porque eram homens cheios do Espírito Santo. Eles foram lá e provocaram o exército. Qual foi? O que foi? Eles não tinham medo. Nós precisamos de homens posicionados nessa geração assim. Homens e mulheres de Deus posicionadas, que não se amedrontam ante as trevas, que não propagam assuntos de trevas, mas trazem o quê? A luz, a verdade de Jesus Cristo, o poder de Deus, o evangelho que salva o homem. Entende? As outras pessoas, o povo de Israel, a Bíblia diz aqui no versículo 9, se retiraram. Mas este valente não. Eleazar se pôs. Enquanto os outros foram embora, Eleazar foi lá e encarou de frente o problema. Assim devemos ser nós também, pais de família, aqueles que provêm no lar, aqueles que se posicionam, se colocam na brecha, né? Aqueles que são verdadeiros heróis de Deus, heroínas de Deus. E no versículo 10, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Meu irmão, olha isso. O cara ele não só provocou o exército oponente, como ele foi lá, pegou a espada e começou a ferir. Pá, pá. Ele não queria nem saber, a tal ponto de a espada ficar agarrada à mão dele. Ele pressionou tanto a mão, a espada, que ficou agarrada na mão dele. É isso. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele, somente a tomar
o despojo. O que é? Nós hoje vamos pegar uma espada de verdade, uma lâmina afiada, e colocar na goela dos outros? É claro que não. Mas qual é a nossa espada? A nossa espada é a palavra de Deus. Oh, que Deus nos dê essa graça de que nós possamos pregar essa bendita palavra que nunca volta vazia e que sempre alcança o alvo, alcança o seu objetivo. Ela é eficaz, ela é verdadeira. Ainda que os outros não escutem, um dia essas pessoas estarão diante do juízo de Deus e falar: eu mandei um servo e uma serva para te advertir. Por isso a palavra de Deus nunca volta vazia. Agarre-se a essa espada afiada e pregue a palavra. Use panfletos, comece, faça alguma coisa. Não espere que os outros façam aquilo que Deus mandou você e eu fazer. Entende? Então, a Bíblia fala que ele se cansou. Ele foi para a guerra e ele se cansou, meu irmão. Então, que nós também possamos ter este doce descanso de poder chegar na cama depois de ter batalhado por mais um dia e de ter feito a vontade de Deus. Cansados, nós possamos dormir tranquilos, no sono doce de Deus, mas antes de deitar a cabeça ou colocar a cabeça no travesseiro, nós falamos: Senhor, hoje eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, Senhor. Eu coloco este cansaço diante do Senhor, este doce cansaço que o Senhor me propõe. Como nas palavras do próprio Cristo: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e então siga-me. Tome a sua cruz. Não há vida cristã sem cruz, sem palavra, sem luta, sem batalha. Sabe, grandes guerreiros são aqueles que conseguem prevalecer mediante a graça de Deus diante desses problemas. Tome a sua cruz, siga-me, diz o Senhor. Onde estão estes valentes? Onde estão esses homens e mulheres de Deus nos dias de hoje? Versículo 11. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Olha só, Samá, ele viu ali aquela terra com alimento, com lentilhas. E quando todo o povo foi embora, ele falou: não, eu vou tomar uma atitude. Eu vou defender esse campo de lentilhas. Ele foi e lutou e defendeu o campo, ainda que todos tenham ido embora. Ele falou: este campo pertence ao povo de Israel, pertence ao Senhor e eu vou defendê-lo. E o que isso significa para os nossos dias? Quais são os nossos campos de lentilhas que devemos defender? A nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, entes queridos, amigos, companheiros de trabalho. Estes são os nossos campos de lentilha, é o nosso bairro, as esquinas, né? Quando você vai para o trabalho no ônibus, no metrô, sabe? Tome uma atitude enquanto você não vê ninguém tomando. Você foi chamado para tomar essa atitude, para defender os campos de lentilha, para pregar a palavra de Deus, para orar por aqueles que estão se perdendo, para se compadecer, para ter misericórdia. Vamos! Para que você esteja escrito no livro da vida como um herói, nas fileiras do Senhor, como um firme combatente, como um soldado valente. Outro dia eu vi um filme, Battleground, né? E fala a respeito da Segunda Guerra Mundial. É de 1949, é preto e branco esse filme, né? Foi vencedor de Oscar. Mas ele fala, e no meio daquela batalha ferrenha, um soldado, para defender o campo, ele vai e ele avança, e ele começa a atirar, só que depois ele também recebe um tiro no ombro, né? E ele fica impossibilitado por algum tempo de combater. Mas aí os soldados falam: olha esse cara aí, a gente vai colocar ele para uma medalha de honra. Por quê? Porque ele tomou iniciativa mais do que todos os outros. Aí ele pensou mesmo que ia morrer por conta daquele tiro. Até que ele dá o relógio para um companheiro: olha, eu vou morrer, então fica com o relógio. Mas no final das contas ele acaba
vivendo e continua combatendo. Sabe, não desista. Se a vida está difícil para você, você não é o único, porque todos nós passamos por diversos problemas, tribulações, angústias. Pare de colocar isso somente como se fosse para a tua vida. Pare de ter autocompaixão, automisericórdia, assim você não vai avançar. Vamos romper nas batalhas do Senhor. Peça graça. Deus me revista de graça. Bata na porta do Senhor até que Ele abra a porta. Tenha fé, meu irmão. A palavra de Deus diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Olha que coisa linda. Sabe, hoje em dia nós estamos muito acomodados com Netflix, com videozinhos do YouTube, com o Instagram. A gente fica muito tempo ali nessa morbidão. Né? Nós, igreja, fomos chamados para ir. Entende? Mas a palavra de Deus aqui está descrevendo um homem que chora. Então eu pergunto, onde estão as nossas lágrimas? Pelos campos de lentilha, pelos nossos familiares, amigos, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro. Muitas pessoas querem ser missionárias na África e tal, mas como se você não evangeliza nem as pessoas que estão próximas de você? Comece com pequenos passos. Né? Comece chorando pelos perdidos, peça lágrimas para Deus. Ah, você fala, não, mas a minha fé é muito pequenininha. É do tamanho de um grãozinho de mostarda. Eu quero te dizer algo. Esta fé é suficiente para remover os montes do desespero, os montes da dúvida. Jesus disse isso. E se há montes que parecem ser intransponíveis na sua vida, Deus, Ele mesmo te dará graça, força e formosura para você escalar estes montes ou rompendo em fé, entende? Você foi chamado para isso, para ser um valente, uma valenta de Deus. No versículo 20, também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras. Lembre-se a advertência, a admoestação de Tiago. A fé sem obras é morta. Né? Não adianta a gente falar, não, eu tenho fé. Mas, meu irmão, cadê seus frutos? Cadê as suas obras de misericórdia, de justiça, de santidade? A fé sem obras é morta. E este homem era grande em obras. Este feriu 2 fortes heróis de Moabe. Não era qualquer pessoa, não. Eram heróis de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Eu gosto de Benaia. Sabe por quê? Porque ele feriu os heróis de Moabe e ele desceu até uma cova. Para quê? Para matar um leão. E não no tempo da neve. Meu irmão, olha as dificuldades que a palavra de Deus está nos colocando. Quem, em sã consciência, vai descer até uma cova em tempo de neve, pisar naquela neve e matar um leão? Quais são os nossos leões? Todos os dias nós somos chamados para matar um leão. A palavra de Deus diz que o diabo é semelhante a um leão, que ele ruge. A voz do inferno, o cochicho do inferno, sempre a tentar fazer com que nós desistamos da obra, que desistamos de servir o Senhor, estão sempre ali, mas a palavra de Deus diz que nós devemos resisti-lo. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, firme na fé. Se você quiser se sujeitar a alguém, se sujeite a Deus. No tempo da aflição, da dificuldade, não vá para o pecado. Busque incessantemente o Senhor. E também resista ao diabo. E ele vai fugir de você. E você vai ter vitória. Vença o medo, meu irmão. Vá. E se você não tiver forças, peça para Deus, porque Ele vai dar. Há também ao pecado, os leões do pecado, que vêm nos assediar dia após dia, né?
o olhar impuro para uma mulher que está passando na rua. Nós precisamos resistir. Como? A palavra de Deus diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha a ferramenta poderosa. Como que nós vencemos o pecado? Quando guardamos no coração as palavras de vida eterna, as palavras de Deus. Meu irmão, tenha sempre a palavra de Deus, a Bíblia aberta diante de você, no seu escritório. Abra a Bíblia, não tenha vergonha disso, porque isso vai trazer sustento, gordura, fortaleza. Você vai cada vez ficar mais forte, robusto, à medida que você medita na palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite. Você vai começar a se alimentar deste maná espiritual e você mesmo vai ser um instrumento de bênção para alimentar as pessoas que estão à sua volta. Você vai ver com os teus próprios olhos a mudança de vida. Posicione-se. Onde estão os valentes, as valentas de Deus na nossa geração? Ó, que nós possamos ser homens e mulheres de Deus que brilham, que irradiam a luz de Cristo para uma geração cansada, afadigada, sem esperança, atribulada, ansiosa. Que você e eu possamos ser estes valentes, homens e mulheres de Deus, para a nossa geração. Esta é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Valeu!